Graça e paz, povo de Deus, tudo bem? Estamos aqui hoje começando uma série chamada Sermão da Montanha. Você já imaginou a maior pregação de Jesus? Você já imaginou o que Jesus quis dizer naquele dia? Qual era o pano de fundo? O que estava acontecendo? O que ele pretendia fazer com aquela pregação? Onde chegou aquela ministração? O que transformou? Qual foi o impacto? A história por trás de tudo aquilo? Pois é, nós estamos aqui para esses dias podermos conversar sobre tudo aquilo que Jesus disse na sua maior pregação, no seu maior ensino, utilizado há mais de 2000 anos em todos os lugares do mundo, trazendo vida, trazendo transformação. E para você hoje aqui, de uma forma especial, você vai entender aquilo que talvez você nunca percebeu, que é a parte completa de caráter e moral que todo cristão deveria ter. Quando a gente fala no Sermão da Montanha, nós estamos falando dos 3 capítulos de Mateus. Mateus no capítulo 5, 6 e 7. Jesus acaba de sair do deserto, aonde ele estava sendo tentado, pelo inimigo, e dali, poucos dias depois, pouco tempo depois, ele vai para a montanha, para esse lugar, para pregar para as pessoas que estavam se achegando ali. E quando ele começa aquela pregação, você precisa entender o que estava acontecendo por trás de toda aquela história. O que estava acontecendo ali naqueles dias? Nós estamos falando de 400 anos de silêncio profético, ou seja, nenhum profeta estava falando ali há 400 anos. Nós estamos falando de várias revoltas, vários cristos tinham se levantado, ou pessoas que eles acharam que eram o Messias naqueles tempos, como o próprio Gamaliel disse, que se aquilo não fosse vingar, ou seja, se aquilo não fosse de Deus, não duraria. Ou seja, já tinha vindo outros que se denominaram Messias, mas que não eram o verdadeiro Cristo. Naqueles dias, Jesus aparece confrontando toda a estrutura que estava sendo desenhada pelos escribas, pelos fariseus. Naqueles dias, o povo estava sendo oprimido, os fariseus estavam impondo um peso acima do normal sobre a lei, que as pessoas não conseguiam mais carregar, porque é o que eles tinham, era o que eles acreditavam naquele tempo. Lógico, fora os seus propósitos escusos aí, internos de cada um. Jesus critica o caminho da lei. Jesus está criticando naqueles dias para onde a lei foi. O que fizeram com aquilo que Deus entregou lá atrás. E por isso, nesse contexto, veio Jesus realinhar a lei. Ele veio trazer a lei de volta para o lugar que deveria ser dela. Veio trazer a lei de volta para aquilo que Deus tinha como propósito inicial construir, porque a lei ela não tinha um fim em si mesma, a lei tinha o propósito de ajustar e a lei tinha o propósito de mostrar ao homem que Jesus viria. O foco principal, no final de tudo, era que a lei vinha preparar o caminho do Messias, mas no meio do caminho, foi entendido errado, e é sobre isso que nós vamos conversar. O capítulo 5 de Mateus, onde Jesus começa o Sermão da Montanha, a lei tinha que estar no coração das pessoas, mas na verdade ela começa a ser aplicada para o exterior, ou seja, para aquilo que poderia ser medido ou julgado, porque a ideia que começou a acontecer no meio dos judeus, e principalmente trazendo a imagem dos fariseus, é que o que eles queriam era julgamentos, eles queriam definir quem estava certo e quem estava errado por fora e não por dentro, porque como é que se julga o coração de um homem? Não tem como julgar o coração de um homem, mas tem como julgar suas atitudes. Então, tira-se o objetivo inicial da lei, que era a transformação do coração, e traz agora o outro objetivo, que é o dos fariseus, que era julgar as pessoas por aquilo que elas faziam, independente de como estava o coração. A lei tinha que estar no coração e na intenção das pessoas, e não no ritual. O ritual era uma consequência de um coração transformado, mas na verdade se transformou no principal para aquelas pessoas. E Jesus começa o Sermão da Montanha dizendo o que no reino de Deus era visto mais do que todas as outras coisas. Enquanto no reino dos homens era visto as suas ações, no reino de Deus era lido os seus corações. Então vamos ler junto, vamos começar a passar sobre cada uma das bem-aventuranças que traz no Sermão da Montanha.
Ele começa no versículo 3 falando: bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino. O que é esse humilde de espírito? É, na verdade, as pessoas que têm uma postura de se dobrar diante de Deus. São aqueles que humildemente aceitam a correção de Deus, humildemente aceitam a direção do Senhor. Ser humilde de espírito é aquele que se dobra diante da grandeza de Deus, do poder que Deus tem e de quem Deus é. Ou seja, o reino pertence àquele que se dobra a Deus. Simples assim. Então o reino não pertence de quem tem dinheiro ou não tem, o reino não pertence àqueles que têm de nascimento no sangue, que era o que os judeus acreditavam, que eles já pertenciam ao reino por causa de terem nascido judeus. Negativo. Jesus está ajustando a lei. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino. Vamos para o versículo 4. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Quando a gente fala que eles serão consolados, quer dizer que existe consolo em Deus. Deus é aquele que vai olhar, Deus é aquele que, independente da tragédia, da dificuldade, vai ajudar a ressignificar, vai abraçar. Ou seja, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que dependem de Deus, daqueles que se colocam numa posição onde Deus pode ser Senhor. Por quê? Porque somente esses que dependem do Senhor é que serão consolados. Não é o choro pelo choro, não é a tristeza pela tristeza, é o choro e a tristeza daqueles que dependem de Deus. Esses sim serão consolados. Versículo 5, bem-aventurado os mansos, porque herdarão a terra. Quando a gente diz os mansos, não é o frouxo, não é o fraco, não é o cansado, não é aquele que está pelo chão, jogado pelos cantos, não. Quando ele fala os mansos, fala de uma atitude diferente diante da situação. Aquele que tem um domínio, aquele que tem um controle, aquele que é inteligente, aquele que é sábio. Esse sim é o que vai herdar a terra. Por quê? Paciência. O manso é o paciente, é aquele que espera, aquele que não reage bruscamente, é aquele que não simplesmente está pronto para reagir, está pronto, né? Foi isso que Pedro fez quando cortou a orelha de Malco. Esses não são os que herdam a terra. O que herda a terra é aquele que é paciente, porque o mundo vai dar a volta e ele vai continuar na mesma posição, no mesmo estado, ou seja, manso, calmo, tranquilo e dependente de Deus. Bem-aventurado, nesse capítulo 6, os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. O que é o sede de justiça? Não tem como enganar a Deus. Gálatas 6,7. Né? Aquilo que o homem semear é o que ele vai colher. Quando ele diz que aquele que tem fome de justiça, tem fome para que as coisas estejam corretas, para que as coisas se alinhem, aquele que não se deixa levar pelo mal, não se deixa levar não apenas pela maldade, mas pela malícia, pelo engano, por um coração duplo, aquele que esconde as suas emoções, aquele que esconde o seu propósito, aquele que por trás está pensando uma coisa, mas na verdade está dizendo uma outra coisa. Não, aqui está dizendo quem tem sede de justiça, os verdadeiros, os corretos, esses serão fartos, porque Deus vai dar justiça a eles, aqueles que querem ser corretos. Versículo 7, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Ou seja, não adianta você condenar e querer que você seja livre da condenação. Quando ele diz bem-aventurados os misericordiosos, aquele que tem um coração disponível a perdoar, esse será perdoado. Pai nosso, perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos aqueles que nós temos ofendido. Ou seja, me perdoe como eu perdoo. Jesus está ensinando que não adianta você pedir um perdão que você não está disposto a dar. Entenda, Jesus está mostrando o que no reino realmente conta, o que no reino realmente Deus está pretendendo construir. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Limpos de coração, aqueles que são sinceros, sem malícia, sem segundas intenções, transparentes contra a maldade. Só vê a Deus aqueles que são limpos de coração. Maliciosos não vão ver a Deus. Aqueles que não são sinceros não vão conseguir enxergar a Deus. Deus está disponível para aqueles que se abrem de coração. Versículo 9, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos
de Deus. Só é conhecido como filho de Deus aquele que traz paz, aquele que onde chega acalma o ambiente, não é aquele que põe mais fogo na lenha, não é aquele que pratica o desespero, não é aquele que pratica o engano, aquele que mexe com as outras pessoas para ver as reações, vamos ver como é que ele reage. Não, esse não é conhecido como filho de Deus. O filho de Deus, os filhos do Senhor, são conhecidos como aqueles aonde chegam, trazem paz, acaba a guerra, acaba o transtorno, porque eles fazem com que isso flua, porque assim é o Senhor. Deus não está procurando guerra, Deus não está procurando desespero, Deus não está plantando desespero, Ele está plantando paz. Se existe uma pessoa que não planta paz, ele não está reagindo ou agindo como filho de Deus. Isso é o que Deus está procurando, está plantando no reino, pessoas que sejam e vivam assim. E ele fala no versículo 10 sobre bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Perseguidos pela justiça significa que ele quis trazer o conserto e as pessoas não gostaram do conserto. Serem corretos, não se dobrar, né? Aqueles cujos outros às vezes ofendem, mas ele se mantém no padrão correto, ele não se deixa levar pela situação. Ou seja, o reino pertence a essas pessoas, aqueles que são perseguidos por causa da justiça, que se abriram para serem justos, ou para justificar, ou para serem corretos, ou para corrigir, esses herdarão o reino dos céus. E por último, versículo 11, injuriados por causa de Jesus. E aqui nós temos o exemplo de quantos povos, de quantas pessoas hoje, né, no Brasil, quantos de nós estão sendo injuriados por causa da justiça, por quererem fazer o que é correto. Esses acabam terão o galardão que Deus separou para eles. Entenda, as bem-aventuranças, Jesus está dizendo que no reino, o que é visto no reino? Os humildes de espírito são vistos, aqueles que choram são vistos, os mansos são vistos, aqueles que têm fome de justiça são vistos, os misericordiosos são vistos, os limpos de coração, os pacificadores, os perseguidos, os injuriados, por causa de Jesus. Jesus está olhando para mim e para você. E o que está sendo contado no reino é se você é misericordioso, se você carrega a paz e leva a paz, se você é humilde de espírito. Não está sendo visto sua posição, não está sendo visto o seu chamado, não está sendo visto a sua função, não está sendo visto o seu talento, os seus dons, não está sendo visto a sua capacidade, não está sendo visto a sua sabedoria ou inteligência. Está sendo visto aquilo que você é quando ninguém está vendo. Ele sabe quem você é, ele sabe quem eu sou. O reino é diferente, a medida do reino é diferente. E eu quero terminar esse pedaço, né, do capítulo 5 falando para você sobre ser sal e ser luz. Versículos 13 vai falar assim: olha, vós sois o sal da terra, mas se o sal se perder e se tornar insípido, com que se há de restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Nem os que acendem uma candeia colocam debaixo do alqueire, mas no velador, assim ilumina a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Você nasceu para brilhar, você nasceu para ser sal. E o que o Jesus está dizendo nesse pedaço é que aqueles que vivem as bem-aventuranças, aqueles que são assim, olha, felizes são, alegres são, será visto, né? Esses que serão vistos, aonde eles chegarem, eles transformam o ambiente. Eles são a luz e eles são o sal. Eles transformam a situação, transformam o ambiente, mudando completamente o sentido, mudando completamente. O reino está falando de influência. O reino está falando que quem transborda onde vai. É isso por hoje. Um grande abraço. Se prepare, a próxima aula está aí. Nós vamos continuar o capítulo 5. Deus abençoe.